Olá, alunos! Eu sou a professora Hélida e hoje nós vamos falar sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde. Mas antes de eu comentar sobre o SUS, as suas diretrizes, os seus princípios, eu tenho que falar sobre o aspecto histórico. O SUS ele foi criado não de um dia para a noite. Houve a 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986 e ela foi primordial para o nascimento do SUS. Foi na 8ª conferência que o conceito de saúde foi ampliado. A saúde não era só a ausência de doença. A saúde envolvia vários aspectos da vida do indivíduo e da vida da população. O ser humano não é um ser só biológico, é um ser psicológico e social que interage com outras pessoas e com o meio. Na 8ª conferência nós reconhecemos que a saúde é um direito do cidadão brasileiro e um dever do Estado. A 8ª conferência também foi primordial para a defesa do Sistema Único de Saúde, de acesso universal, igualitário e descentralizado de saúde. Essas ideias foram muito importantes, porque elas fazem parte da essência do SUS. Então, a partir da 8ª conferência, nós tivemos uma ideia bem mais abrangente de saúde, onde saúde é um resultado das condições de vida do ser humano. Condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, todos os aspectos, principalmente o acesso de serviços à saúde. E a 8ª conferência foi pré-constituinte, a gente chama de pré-constituinte. Ela aconteceu em 86 e a nossa Constituição nasceu em 88. Então, a partir de todas as propostas da 8ª conferência, a Constituição de 88, ou então a nossa Constituição Cidadã, considera que a saúde é garantia de todo cidadão e dever do Estado. Nós temos o artigo 196 a 200. A ampliação do conceito de saúde também está na Constituição. A Constituição cria o SUS. A criação do SUS é diferente da regulamentação. A regulamentação só aconteceu na Lei 8080 em 1980. Então, primeiro a criação para depois a regulamentação. Na Constituição Federal de 1988, nós temos a concepção do SUS, que estava baseado na formulação de um novo modelo de saúde, voltado para as necessidades da população, procurando resgatar o compromisso do Estado para o bem-estar social, especialmente no que se refere à saúde coletiva, consolidando como um dos direitos da cidadania. Então, a Constituição de 88 cria o SUS, mas a sua regulamentação é feita por duas leis, a Lei 8080 de 1990 e a Lei 8142 também de 1990. A principal lei é a 8080, tá? Que foi feita em setembro. A Lei 8142, em dezembro de 90, ela veio complementar a Lei 8080. A Lei 8080 de 1990, portanto, dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços e as outras providências. Esta lei regula em todo o território nacional, quer ele no norte ou no sul do país, ações e serviços de saúde. O Sistema Único de Saúde possui os princípios doutrinários e organizativos. Os princípios doutrinários tratam da filosofia do Sistema Único de Saúde. Ele trata principalmente do conceito de saúde ampliado na 8ª conferência. A ideia de direito à saúde para todas as pessoas. Os princípios organizativos orientam a forma como o SUS deve funcionar. Então, ele utiliza dos princípios doutrinários para que a máquina funcione. No Sistema Único de Saúde, nós temos, portanto, os princípios doutrinários e os princípios organizativos. Os princípios doutrinários: universalidade, equidade e integralidade. Os princípios operacionais, organizativos: participação popular, descentralização e comando único, regionalização e hierarquização. Vamos comentar cada um deles. O que é o princípio
de universalidade. Universalidade, ele vem trazer a ideia de que todas as pessoas têm direito ao Sistema Único de Saúde. Todo cidadão brasileiro, uma vez que ele nasce em território nacional, tem direito ao Sistema Único de Saúde. Independente se ele tem renda ou não, independente da raça, da etnia, do local de nascimento, todos os brasileiros têm direito à saúde e o Estado tem que fornecer saúde para a população. Equidade. Equidade muitas vezes é confundida com igualdade, mas equidade é justiça social, é muito mais do que igualdade. Se eu tivesse um bolo e fosse dividir esse bolo de forma igualitária, eu dividiria igualmente as fatias do bolo para que todas as pessoas tivessem a mesma fatia, a mesma grama de fatia de bolo. Isso seria igualdade. A questão de equidade vai além. Se eu for dividir um bolo de forma equidade, de forma que eu tenha a ideia de equidade na mente, eu vou dar fatias maiores para as pessoas que precisam de mais daquela fatia. Por exemplo, uma pessoa que não tomou café da manhã, ela precisa de uma fatia maior do que uma pessoa que teve um bom café da manhã. Eu vou dividir a fatia de bolo para as duas pessoas, mas aquela que precisa mais, eu vou dar uma fatia maior, e aquela que precisa menos, uma fatia menor. Eu estou fazendo justiça social. Dessa forma, o Sistema Único de Saúde, ele vem exatamente defender as pessoas que mais precisam da saúde. Integralidade. Integralidade da saúde vem da ideia de que você tem que tratar o indivíduo na promoção de saúde, né, quando ele não tem doença, quando ele tem uma doença e quando ele vai se recuperar dessa doença. Eu vou cuidar daquela pessoa, daquele indivíduo de uma forma integral, do começo ao fim, tá? Então, integralidade é um conceito onde eu tenho todos os níveis de saúde trabalhando em favor do indivíduo, portanto, em favor da população. De acordo com esses conceitos filosóficos, nós temos as outras doutrinas, tá? A participação popular, na sua essência, é a grande diferença do Sistema Único de Saúde. Vale lembrar na questão histórica. A 8ª Conferência Nacional aconteceu exatamente num momento histórico muito peculiar no Brasil. Nós estávamos no fim de um regime militar muito autoritário, as pessoas tinham grandes revoltas sociais de liberdade, de saúde, queriam diferença. Então a participação popular já aconteceu lá na 8ª Conferência e essa foi a grande diferença dela. Na Constituição de 1988, nós também temos participação popular, as pessoas estão na rua, elas querem mudança do país. Da mesma forma, o Sistema Único de Saúde, ele só funciona quando todas as pessoas participam de forma integral na decisão sobre o sistema. O outro princípio seria a descentralização e o comando único. Antes, a saúde era tratada de cima para baixo. As decisões eram tomadas a nível federal, independente de como era a sua cidadezinha, no município, lá no final do estado do Ceará, tá? O Sistema Único, ele vem com a ideia de tirar o poder de decisão do nível central, federal, para ter agora uma tomada de decisão também no nível estadual e no nível municipal. Isso quer dizer que as cidades também poderiam tomar suas próprias decisões de acordo com a sua demanda, de acordo com a sua necessidade. Isso foi muito importante. Outro aspecto é a regionalização e a hierarquização. E eu tenho outro slide para mostrar para vocês, para poder melhorar o entendimento. Um aspecto importante da regionalização e da hierarquização é a rede, é a própria rede de saúde, a rede de assistência. A regionalização e a hierarquização, ela tem como principal desenho que a minha base, ela vai servir para fazer
promoção e prevenção de doenças. Promoção de saúde e prevenção de doenças. Isso seria meu nível primário, minha prevenção primária, onde vocês podem ver como exemplo as unidades básicas de saúde, por exemplo. No segundo nível, seriam o meu nível secundário de saúde. O nível secundário de saúde, como exemplo, eu posso dar para vocês as policlínicas. As policlínicas, elas vão tratar, fazer diagnósticos de doenças específicas. Elas não vão lidar com promoção e prevenção. Elas vão tratar pessoas. O meu nível terciário são os grandes hospitais. Por exemplo, o Hospital Regional aqui do Cariri, o Hospital IJF em Fortaleza. Eles são hospitais de nível terciário. Existe uma grande diferença entre os grandes hospitais, as policlínicas e as unidades básicas de saúde. É a complexidade de assistência à saúde. No meu nível primário, eu tenho uma assistência mais simples, né? Porque a minha assistência aqui é para fazer promoção de saúde. Vai ficando mais complexa o meu nível de assistência quando vai subindo a cadeia de saúde. A questão da referência e da contra-referência é quanto à hierarquização. As unidades básicas de saúde vão fazer o reconhecimento de saúde da população e caso aquele indivíduo precise de um atendimento mais diferenciado, ela vai fazer uma referência para os níveis superiores, que seria no caso, para fazer diagnóstico de algumas doenças específicas, você não faz na unidade básica de saúde, você faz em centros especializados. Quando você não consegue fazer o tratamento adequado na unidade mista, né, no caso aqui seria a minha prevenção secundária, eu faço uma outra referência para um hospital terciário, que lá sim eu vou ter uma assistência máxima, os melhores equipamentos, os médicos mais especializados, maior recurso. Nesses hospitais terciários, eu vou lidar mais com emergências, com grandes cirurgias. É necessário que aconteça essa referência, porque só as pessoas que realmente precisam de saúde, de assistência mais especializada, é que vão conseguir entrar no meu hospital terciário. Só que isso não acontece. Geralmente a população está tão desesperada que no lugar delas primeiro seguir para a unidade básica de saúde, ela sobe e vai direto para os grandes hospitais. E isso causa um grande transtorno, né? Os hospitais eles ficam superlotados e as pessoas que realmente precisam de uma assistência mais emergencial não conseguem encontrar serviço. Já o efeito de contra-referência é exatamente o contrário, tá? Os pacientes, depois que recebem alta hospitalar, eles vão ser contra-referenciados, eles vão sofrer a contra-referência. Se for necessário um acompanhamento de um centro de especialidades, o hospital vai fazer uma contra-referência para um centro de especialidades de uma certa doença. Por exemplo, o centro de especialidades, o centro de diabéticos, tá? Se necessário, ele faz uma outra contra-referência para a unidade básica de saúde. Esse era o modelo do SUS, o modelo de referência e contra-referência. Para entender melhor a questão da atenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária, eu coloquei esse gráfico para vocês. É uma figura que tem em todos os livros de epidemiologia, tá? A atenção primária, ela vai trabalhar a saúde de uma forma muito específica. Ela vai trabalhar com o indivíduo e com a população quando ele ainda não tem doença, nenhum tipo de doença. A promoção em saúde é quando eu não tenho uma preocupação com uma doença específica. A minha preocupação na promoção em saúde é promover saúde. Eu quero que aquela população tenha saúde. A proteção específica, eu quero evitar que aquelas pessoas, que aquela população tenham uma doença específica. As pessoas não têm doença, mas eu quero evitar essa doença. Entendam, existe uma diferença, né? A proteção específica, como o nome
Está dizendo, eu estou protegendo especificamente de uma doença. Vou dar um exemplo. Promoção da saúde. Alimentação, promoção da saúde. Tá? Educação em todos os níveis, promoção da saúde. Proteção específica. Vacinação. Eu estou vacinando aquela população para que ela não tenha uma certa doença. Ela não tem ainda. Então, eu estou protegendo especificamente. Nesses dois casos, é atenção primária, tá? É prevenção primária. O indivíduo ou a população não tem patógeno, não está doente ainda, tá? Mas ele pode estar suscetível. Mas os meus níveis de saúde estão trabalhando para evitar isso. A partir do momento que aquele indivíduo ou aquela população tem a doença, então eu vou trabalhar minha prevenção secundária e minha prevenção terciária. A prevenção secundária está dividida também em dois tópicos, tá? O meu diagnóstico precoce, meu tratamento precoce para evitar danos futuros e minha limitação do dano, com cirurgias para poder retardar ou curar aquela pessoa. A prevenção secundária, nós temos a fase pré-clínica e a fase clínica. A fase pré-clínica, o meu diagnóstico precoce é muito importante, porque eu vou evitar grandes danos. Na minha fase clínica, onde eu tenho sinais e sintomas bem característicos, eu vou realmente fazer uma limitação do dano. Caso a minha prevenção primária falhe, caso minha prevenção secundária também falhe e aquela doença evolua, eu vou ter que trabalhar o nível de prevenção terciária, onde eu vou trabalhar a doença avançada. Eu quero evitar as grandes complicações. Quer dizer que a população ou o indivíduo está doente, mas eu quero evitar complicações mais graves, ou até o próprio óbito da pessoa, tá? Esse é mais ou menos o esquema que a gente percebe que é trabalhado também aqui na regionalização e na hierarquização. As unidades básicas de saúde, elas trabalham o que, gente? Elas trabalham promoção de saúde, tá? A educação nutricional que vocês fazem nos postos de saúde, que vocês fazem nas escolas, que seja, ali é promoção de saúde. Meus centros de saúde, por exemplo, o centro de diabetes, ele vai trabalhar o diagnóstico precoce, a limitação do dano. E caso precise, nós temos o hospital, né, o hospital de nível terciário, que vai trabalhar exatamente evitar as grandes complicações, as doenças avançadas. Eu separei aqui uma questão para vocês, é no ENAD de 2013, questão 25. Vocês podem perceber que a questão é longa, mas ela vai se tornar fácil depois de uma aula dessa. O conceito de saúde, construído na 8ª Conferência Nacional de Saúde, lá em 1986, aí a questão ela vai colocar exatamente aquele conceito que eu dei para vocês no começo da aula. De acordo com isso, considerando os pressupostos desse conceito e as políticas e os programas deles decorrentes, avalie as afirmações a seguir. Então leiam com atenção. A orientação ao paciente para modificação de comportamentos inadequados e a adoção de um estilo de vida saudável é uma estratégia no campo da promoção de saúde? Gente, promoção da saúde, comportamentos inadequados, adoção de estilos de vida saudável, quer dizer que aqui são medidas para evitar doenças. Não, na verdade aqui são medidas para promover saúde, tá? Adoção de estilo de vida saudável é que você quer que aquela população tenha vida saudável. Você não está pensando na doença em si, mas você está pensando na saúde dela. Então, realmente, mudança desses comportamentos inadequados para uma adoção de um estilo de vida saudável realmente é uma promoção de saúde. Verdade. Segundo item, a prevenção da obesidade por meio da reeducação alimentar é uma medida de redução de danos e tem relação com a promoção de saúde. Também o conceito está certo, tá? Você não está querendo dizer que aquela pessoa está doente, ela não está com obesidade, tá? Você está querendo evitar problemas, mas você está pensando realmente na reeducação alimentar.
tudo que envolve educação é promoção de saúde. Também está correto. Terceiro item. Amplitude dos benefícios do aleitamento materno permite que este seja considerado uma medida de prevenção primária, secundária e terciária? Não, né, gente? Prevenção primária, certo, aleitamento materno é prevenção primária porque a gente está lidando com promoção da saúde, né? Aleitamento materno é promoção de saúde. Mas aleitamento materno como prevenção secundária, prevenção terciária, não, né? Esse item está falso porque aleitamento materno não é prevenção secundária e terciária, é prevenção primária, é promoção de saúde. Item falso, o terceiro é falso. Quarto item, o monitoramento do teor de sódio dos produtos processados realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em parceria com órgãos de vigilância sanitária em estados e municípios, é uma ação de vigilância alimentar e nutricional? Sim, tá? Então aqui ele também está fazendo o quê? Promoção de saúde, tá? Monitoramento do sódio. Então as agências, o setor saúde, ele está vigilante aos problemas da população. Então nesse caso é verdadeiro também. Então eu tenho o primeiro, o segundo e o quarto item verdadeiros. É correto afirmar, portanto, que é o item D. E por hoje é só.